Olá, bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta segunda-feira, dia 10 de junho. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui mais esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá na epístola de 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ministrar com teu Espírito Santo e vivificar esta palavra no nosso coração, para que nós aprendamos, para que nós tenhamos o entendimento e possamos sempre caminhar na tua palavra, na tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos. Prepara o nosso coração como uma boa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler hoje aqui primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 1. Deixa eu só abrir aqui, 1 Timóteo 4, 1. Lembrando você que hoje nós temos às 7 horas, daqui a pouquinho, o devocional com a pastora Ana, que tem sido uma bênção. Também nós temos depois às 19 horas e 30 minutos o grupo de crescimento. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição dos mortos. E às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite, que tem também sido uma bênção. Deus tem falado muito conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Vamos ler então aqui o texto que está lá em 1 Timóteo. Eu quero lembrar você que agora, nesta porção que nós vamos ler, Paulo ele fala diretamente para a respeito, melhor dizendo, desses falsos mestres e do conteúdo do ensino deles. E é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver então que Paulo começa escrevendo aquele jovem pastor Timóteo dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos alerta, ele é aquele que fala conosco, ele é aquele que nos chama atenção para a palavra de Deus e para qual caminho nós estamos indo. Olha, você está indo por esse caminho, mas a palavra de Deus diz isso. Então ele está aqui, amados, dizendo: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, então é o alerta do Espírito Santo a respeito da apostasia. O que é apostasia, amados? Apostasia significa se afastar daquela posição original, ou no caso, se afastar da verdade, da palavra de Deus. Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Então o Espírito Santo está alertando sobre a apostasia dos últimos tempos. Os últimos tempos compreendem o período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então, este é o período que a palavra de Deus chama de últimos tempos, a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Amém? Aonde então ele vai estar num primeiro momento arrebatando a sua igreja e então com a sua segunda vinda ele dará o seu poder, a sua glória para que ele venha reinar na terra para a honra e glória de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. No versículo de número 1, então, ele continua dizendo assim: alguns apostatarão da fé. Pastor, o que é apostatar da fé? Apostatar da fé significa, como eu disse, se afastar daquela posição original. Por que eles se afastam dessa posição original? Porque se tornaram vítimas dos falsos mestres. Nós vemos, amados, que esses últimos tempos, toda essa apostasia, ela vai se cada vez mais aparecer, vai ter o seu ápice nesse momento antes da volta de Cristo.
Então, quanto mais próximo da volta de Cristo nós estamos chegando, mais serão a apostasia, aquelas pessoas que estão deixando a sua fé, mais a imoralidade, mais a corrupção, mais todo o mal vai estar em evidência, todas aquelas coisas perversas estarão em evidência. Então é isso que acontece nos últimos tempos, então nós podemos perceber que nós estamos de fato nos últimos tempos, ou melhor dizendo, no final deste período chamado últimos tempos, porque as coisas estão cada vez mais progredindo, cada vez mais se acirrando, e então muitos se apostatarão da fé, abandonarão a palavra, a verdade de Deus, seja porque não se converteram de fato, eram só nominais, seja porque não aguentaram a pressão, talvez, dos últimos tempos, desse período final, onde o mal vai agir com muito poder, e também nesses últimos tempos, onde o pecado vai estar cada vez mais à luz, vamos dizer assim, cada vez mais claro. Então, diz ainda a palavra de Deus que apostatarão da fé, por quê? Porque eles estão obedecendo espíritos enganadores. Em resumo, se nós fôssemos resumir esses espíritos enganadores, é a própria mentira. É aquela mentira, são aqueles espíritos que levam a desviar da verdade, abandonar a verdade. Amados, essas mentiras, elas não são mentiras que são descaradas, vamos dizer assim, a ponto de negue a Cristo, mas é aquilo que vai entrando de forma sorrateira e nos fazendo desviar daquele propósito original da palavra de Deus, do caminho de Deus. Então ele ainda termina, e há ensinos de demônios. O que são esses ensinos de demônios? Não são ensinos a respeito de demônios, mas que têm a origem nos demônios. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Alguns, rapidamente fugiriam, correriam, se percebessem que era ensino a respeito de demônios. Mas quando o ensino tem origem nos demônios, em demônios, muitas vezes eles vão ser o quê? Aqueles ensinos que parecem ser a verdade, mas não é. Elas estão distorcidas, elas estão contaminadas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E esse ensino de demônios, então, ele vinha para corromper a palavra de Deus, para corromper o caminho de Deus, para fazer com que as pessoas se afastassem do caminho de Deus. Isso é o que mais tem hoje em dia. Ensinos que querem nos levar para longe da palavra de Deus. Ensinos que vêm lá no seu coração falar do homem. Querer um ensino humanista centrado no homem, centrado no homem conquistar, no homem vencer esse mundo, no sentido de ganhar o mundo. Mas o que nós temos que ganhar é os céus. Amém? Nós morremos para esse mundo. É um ensino completamente diferente. E o ápice de todo esse ensino, ele vai ser antes da tribulação. E principalmente na tribulação. O ápice desse ensino de demônios, desses espíritos enganadores, será nesses últimos tempos e principalmente quando nós estivermos chegando na tribulação e durante a tribulação. Amém? Então nós temos aqui um texto muito forte nessa manhã. Versículo de número 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que é cauterizada, pastor? Cauterizada significa aquilo que foi queimado. É como se a pessoa não tivesse mais sensibilidade. Ela perdeu completamente a sensibilidade, não tem mais consciência. Então, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E então aqui ele fala um pouquinho do ensinamento desses falsos mestres. Eles estavam ensinando que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Olha como é interessante. Ela fala aqui de elementos que são verdade, sabia? Porque, por exemplo, a abstinência de alimento fala de jejum, mas não fala que isso tem que ser uma prática, não fala que agora determinados alimentos eu não posso mais comer. Aliás, se nós voltarmos lá para Marcos 7,19, nós vamos ver que ali o Senhor considerou limpo e puro todos aqueles alimentos que a lei mosaica proibia.
Então nós vemos aqui um pouco dessa doutrina, é aquela doutrina que ela tem elementos da verdade, mas ela não é a verdade. Ela não é a verdade. Eu anotei aqui, tem elementos da verdade, mas ela está baseada como pré-requisito nas obras para ser salvo. Então eu não posso casar, falando de celibato, mas o celibato não é para todos, amém? O celibato é um dom de Deus. Então ele proíbe o casamento, que na verdade é só para aqueles que têm um dom de Deus chamado celibato. Ele também exige abstinência de alimentos, que nós podemos nos referir talvez ao jejum, mas essa abstinência de alimentos era mais do que o jejum, era uma proibição, que nós vemos lá em Marcos capítulo 7, verso 19, que Jesus ele tornou puro todos os alimentos que haviam sido ali proibidos pela lei mosaica. Então veja, ele tem elementos da palavra. Essas falsas doutrinas, elas têm elementos na palavra, mas elas estão principalmente caracterizados porque são essas obras que vão salvar a pessoa. O se abster de alimentos, o não casar é que vai salvar, e não Jesus Cristo. Então o erro está aí. O erro normalmente dessas falsas religiões, falsos ensinos, é que eles estão baseados nas obras. Você tem que fazer para ser salvo. Mas Jesus, ele já fez tudo por nós. Nós precisamos crer e andar na sua palavra, andar em santidade, buscar a palavra dele. Então ela sempre vai possuir elementos da palavra, mas distorcidos para nos enganar. E isso vai fazer com que nós percamos aquela posição original que se chama o quê? Apostasia. E quando vê, o sujeito apostatou da fé. Seja porque nunca se converteu de verdade, seja porque caiu na rede de um falso mestre, de ensinos que têm origem em demônios, né? Ensinos de origem demoníaca, distorcendo a verdade, distorcendo a palavra de Deus. Aonde, por exemplo, nós vemos Satanás tentando Jesus no monte, no deserto, onde ele diz, ordena que essas pedras se transformem em pão, se você é o Filho de Deus. Colocando dúvida, pedindo ou dizendo para Jesus fazer, usar o poder que ele tinha para o seu próprio bem-estar, e não para fazer o propósito e cumprir o propósito de Deus. Então há uma linha muito tênue, muitas vezes, com relação a isso. Usar as coisas de Deus, a palavra de Deus, o nome de Jesus em benefício próprio. Não é? E a tentação de Satanás a Jesus, a primeira tentação, inclusive no deserto, foi a esse respeito. E Jesus disse para ele, não só de pão viverá o homem. Sabe o que ele está dizendo ali? Não tem problema passar um pouquinho de fome, sentir um pouquinho de fome. Eu não preciso atender todas as minhas necessidades, nem todas as necessidades que eu tenho precisam ser atendidas. E ele então diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos terminar aqui esse texto, onde ele diz então assim, alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então, como que eu purifico o alimento? Isso é um hábito de todo cristão, antes das refeições, orar com ações de graça pelo alimento e pedir que o Senhor o purifique, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amados, é uma prática nossa diária, seja no almoço, no jantar, no café da manhã, quando nós nos reunimos, é agradecer a Deus e pedir que Ele abençoe e purifique aquele alimento. Vamos orar nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te damos toda a honra e toda a glória, te damos todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria e entendimento da tua palavra, e nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, fala no nosso coração, por meio do teu Espírito, nos mostra, Senhor, a tua palavra, dando cada vez mais revelação, cada vez mais entendimento em nome de Jesus, e abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada casal, os filhos, viúvo, viúva, solteiro, solteira. Senhor, abençoa com toda sorte de bênçãos. Cobre a vida deles com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para estarem cuidando deles, cercando, guardando, ministrando, anjos com as espadas desembainhadas em nome de Jesus. Livra-nos também, Senhor, de toda cilada, de todo engano, de toda mentira em nome de Jesus. Abre os nossos olhos
para que nós possamos ver, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o trabalho do teu povo, dá ao teu povo, Senhor, mãos ungidas em tudo aquilo que eles fizerem, para que prospere, para que dê frutos em nome de Jesus, e nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos. Vem com a tua presença, enche-nos com a tua presença. Nós clamamos e precisamos de ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, amados, de dar like. Se você não deu like, dê like, isso nos ajuda bastante. Também compartilhe com quem você ama e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós sabemos o quanto ele é importante para você. Nós oramos todos os dias em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia, Deus abençoe, bom dia e boa semana em nome de Jesus.